Olá, paz do Senhor. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15 e 16: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome de outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Meus irmãos, todos já conhecem essa passagem bíblica desde que servem a Deus, ou já leram, já ouviram, já estudaram, pesquisaram sobre essa passagem. Os irmãos sabem muito bem, no capítulo 1 de Êxodo, nos informa que um novo faraó, depois de alguns anos que José tinha morrido, não tomou conhecimento do glorioso passado de José. E ele, por medo, insegurança, começou a temer a abundância dos judeus na terra do Egito. Começou a escravizá-los, a subjugá-los. Primeiro começou colocando eles para fazer tijolos, para fazer casas, e enfim, eles construíram 2 cidades para os egípcios, e começou a ser perseguido e maltratado de várias formas pelo faraó daquela época. Mas quanto mais afligia, subjugava, apertava, massacrava os judeus, mais judeus brotava, mais judeus aparecia, mais hebreus se multiplicavam. É como a história dos cristãos. Quanto mais Roma matava, quanto mais a Inquisição Católica Romana matava, os Coliseus matava, quanto mais os imperadores de Roma matavam, mais cristãos brotavam, mais crentes se multiplicavam. Desta forma, quanto mais se persegue a igreja, o povo de Deus, mais cristãos aparecerá pelo poder de Deus. Aleluia! Então, quando o faraó percebeu que não estava adiantando o que ele estava fazendo, ele então cria uma outra estratégia diabólica, chama as parteiras e diz: olha, comece a matar os filhos homens das hebreias. Quando elas forem gerar filhos, que vocês perceberem que são homens, mate-os. Uma das estratégias de Faraó era que não deixasse as meninas e matasse os homens. Por quê? Com o tempo não haveria homens hebreus para ter casamentos, relações com as hebreias. Então, se não tivesse, ia ter que fazer uma mistura de raça, de egípcios com hebreias. E o que tem a ver, pastor? Tem a ver que ele danificaria a linhagem que viria o Salvador. Porque lá atrás Deus foi claro e objetivo: não misture, não se misture, não mescle hebreu e deixe os outros povos, porque Deus tinha uma promessa de salvação, de redenção, e ele estava pegando essa linhagem lá de trás até que chegasse a plenitude dos tempos e Jesus nascesse. Mas pela promessa da linhagem da tribo de Judá. Mas o diabo astutamente moveu o coração de Faraó para misturar as raças. Então se perderia a identidade das tribos de Israel. Olha o plano maligno diabólico. E também fazer com que a nação fosse se definhando, porque na mistura de egípcios com hebreus, no decorrer dos anos, perderia identidade. Mas Deus é maravilhoso. Deus interviu nisso. Os planos e os projetos de Deus jamais serão aniquilados pelo inferno.
jamais serão parados pelo inferno. O inferno, através do diabo, pode até dificultar, pode até criar alguns obstáculos, obstruções, mas no final o projeto de Deus prevalecerá. Então, quando o faraó dá uma ordem para essas parteiras, para que elas matassem, então, todos os hebreus, elas temeram a Deus. O temor de Deus ficou enraizado no coração delas. O temor de Deus gritou mais forte. O temor de Deus falou mais forte. E o que elas faziam? Ao invés de matar os hebreus, elas estavam preservando a vida daqueles meninos. Elas estavam poupando a vida daqueles meninos. Elas estavam preservando e não matavam aquelas crianças. E esse temor a Deus por preservar aquelas crianças agradou a Deus. Agradou tanto a Deus que, por certo, Deus sentiu graça, alegria em abençoar a vida delas. Essas parteiras permaneceram corajosamente em favor da vida. Note a atitude delas e a reunião subsequente com o frustrado faraó. As parteiras, porém, temeram a Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 17 ao 21, nós vamos ver claramente que elas temeram a Deus. E por temer a Deus, Deus fez bem às parteiras, diz a passagem bíblica. O que eu quero concluir essa palavra, essa reflexão, é que o temor de Deus, quando nós tememos a Deus, nós atraímos as bênçãos de Deus, as benevolências de Deus, o olhar de Deus. Elas evitaram muitas mortes de meninos, elas evitaram muitos abortos por temer a Deus. Continua nos dias de hoje valendo a pena. Pedro disse lá em Atos: mais vale a pena obedecer a Deus do que aos homens, no tocante a desobedecer às ordens da Bíblia Sagrada, a ofender a Deus e a desobedecer a Deus. Então elas não obedeceram o faraó, mas temeram a Deus e preservaram a vida. E isso agradou Deus, e Deus as abençoou tremendamente. A palavra vigorosa significa literalmente vivas. Eram mulheres vigorosas, vivas, e temeram a Deus. Com a graça de Deus, essas mulheres valentes, como as escrituras diriam mais tarde sobre os pais de Moisés, não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, mas obedeceram a Deus e tiveram temor de Deus. Uma coisa que você e eu não podemos perder nunca é o temor a Deus, porque se não perdermos o temor de Deus, vamos gozar das bênçãos, do amor, da graça, das benevolências de Deus nessa vida e na vida eterna. Então perca tudo, mas não perca o temor de Deus. Agora vai uma advertência para mim e para você: o dia que perdermos o temor de Deus, seremos rejeitados por Deus. Quando Saul perdeu o temor de Deus, Deus o rejeitou, e assim sucessivamente. Quando Lúcifer perdeu o temor de Deus, Deus o expulsou do céu. Então, meu irmão, teme a Deus e você vai atrair sobre a sua vida todas as bênçãos do Deus da Bíblia, do Deus que abençoa, do Deus que prospera, do Deus que cuida, do Deus que zela por nós. Teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor faz Deus estender as mãos sobre nós. O temor do Senhor não é medo, é respeito, é honra, é você honrá-lo, respeitar, não porque ele pode te matar, mas porque ele é grande, porque ele é Deus, porque ele é o Criador. E essas parteiras foram tremendamente abençoadas, porque temeram a Deus e não obedeceu o faraó, preservou a vida dos servos de Deus. Deus te abençoe.